Nós estamos recebendo hoje aqui na Rádio Taió FM Valcir Mengarda, que tem uma grande história em Taió em prol da nossa população, da saúde, atendimento, o cuidado da nossa gente. Valcir, como está agora todo esse retorno após a pandemia? Boa tarde, Marcos Roberto, e também aos ouvintes da Rádio Taió FM. Primeiro te dizer que é um grande prazer te rever pessoalmente e também o tempo que a gente passou, o que está passando, é um tempo de revisão. A pandemia, como assim ela está sendo chamada, ela modificou o mundo. E o retorno disso também nem sempre é muito fácil, porque nós dormimos de um jeito e acordamos do outro. Isso é como uma grande viagem. Você sai de um lugar, vai para outro, de outra maneira, outros costumes, outros hábitos, e precisa se adaptar imediatamente. Esses anos que você tem atendido esse trabalho da saúde, depois da pandemia agora, modificou? É diferente? É muito diferente também. Até porque é uma questão de novo, o comportamento. A farmácia, o ramo farmacêutico, ele ficou sem nenhuma restrição de funcionamento, porém com todas as restrições e os cuidados sanitários que imediatamente nós tivemos que colocar em prática, como o isolamento, enfim, coisas que para lugares como o nosso, culturas diferentes, demora para chegar, para aceitar, Marcos. E você que está me ouvindo deve ter sentido isso. Então parece até que a pessoa se tornou mais fria. Isso é muito, muito ruim para lidar com isso, principalmente com pessoas que já estão doentes. Tem que ter a mão, tem que atender, mas não pode. Então mudou sim. Como Valcir Mengarda enfrentou essa pandemia? Pois é, eu tenho uma colocação interessante para te dizer, Marco, porque exatamente em outubro e novembro daquele ano de 2019, início de dezembro, eu estava voltando do Oriente e também da Ásia, dos países asiáticos. Eu cheguei no Brasil no início de dezembro, mas a gente lá, durante esse período que passou, entre Ásia, Oriente e Europa, e daí aqui vindo para a América, lá nós estávamos assim, não muito à vontade, porque a gente percebia as pessoas com sintomas de resfriado, porque esses meses lá era inverno. Então, se alguém das pessoas que estavam, por aventura, naquele momento lá, e eu era um deles, que sentisse alguma coisa do tipo, era tratado como influenza. Influenza é gripe. Por isso, eu vim meio já vacinado daquilo, Os asiáticos usavam a máscara, como sempre. Você sabe que o japonês, o chinês Sim. e o indiano andam com essas máscaras pelo mundo inteiro, até por causa da população deles. O número populacional, que só esses dois países dá 3 bilhões de pessoas. E assim, quando a gente via, eu não usei máscara lá, mas eu senti tosse, porque a gente andou pelo deserto, enfim, em ambientes e clima bem diferente do nosso, que o nosso clima é tropical. Chegou a pegar o Covid? Não, graças a Deus, Marco. Então, eu cuidei bastante, passando por lá. Comprovadamente já existia, Marco. Já existia, porque vocês perceberam depois, na virada do ano, um pouco mais ali para janeiro,
que o mundo se deparou diante de uma reportagem de que um médico estava comentando que tinha um treco lá que, em Wuhan, que é o lugar onde inclusive se produz, é a maior produtor de vacinas pro mundo, né? Então, lá é um centro de ciência muito avançado, de pesquisa, e que esse médico teria dito que estava encontrando dificuldade para tratar esses pacientes com esse tipo de sintomas. E não deu 2 semanas, ele foi punido pelo governo chinês, o regime comunista. Imagina só aonde esse cara se meteu, né? Ele teve que se retratar diante do público, deles e do mundo, de que ele tinha feito uma besteira, que não era nada disso, que tem sim, que não passava de uma gripe. Porém, esse próprio profissional, com 32 anos de idade, morreu 15 dias depois em um hospital, dito depois, posteriormente, que teria sido então pelo Covid-19. Na sua avaliação, o que muda agora no setor farmacêutico, nas farmácias? Muda algo? Sim, muda algo. Aliás, sempre vem mudando. Isso eu posso te dizer, Marco, porque assim, quando eu iniciei a minha caminhada dentro de um estabelecimento farmacêutico, já com o Ari Gomes, que era o proprietário, que todos os taiuenses pelo menos sabem que eu fiquei com eles ao redor de 10 anos, e depois eu segui caminhando sozinho no início da década de 80 até aqui. Então eu quero te dizer que todo dia mudava alguma coisa. Mas assim, pensa, nós estamos com a RDC, RDC é uma resolução que regula o comércio farmacêutico em geral, de 73. E ele é igual. São normas, né? São normativas, né? Ele é regulado, então. O que mudou bastante? A presença do farmacêutico em tempo integral, por força de lei, não porque querem, né? Ninguém gosta disso, né, Marco? Tu sabe que, como o Taió também já demonstra ter um grande número de estabelecimentos de farmácia, isso a gente sabe que é cansativo. Pela tua história no ramo farmacêutico, pelo teu conhecimento, ainda hoje tem pessoas que, né, são clientes da farmácia Líder por causa de Valcir Mengarda? Sim, eu posso te garantir que tenho, sim. A gente tem essa geração ainda, né, que iniciou. Eu diria que eu estou na 3ª geração. Então tem aqueles que me conheceram jovem, aqueles que me conheceram um pouco mais quarentão. Eu não sei o que eles chamam para isso, né? Agora eu sou idoso, passei dos 60, né? Mas continua. Então, esse pessoal é fiel. Por quê? Marco, é tão bonito isso que eu vou te dizer. É uma conversa que tu tem com um amigo de sempre. E a cada pessoa que vai embora, eu sinto agora aqui uma emoção muito forte por essas pessoas que não vivem mais ou se mudaram. Eles faz falta para mim também, porque era um trabalho muito diferente. Era uma questão de tudo o que você buscava na frente de um balcão da minha farmácia, hoje também, é diferenciado e único, personalizado para aquela pessoa. Isso eu tenho saudade disso, muita saudade dessas pessoas, desse sistema que hoje não é mais. Hoje eu até nem vou esperar para te dizer isso, porque ele é bem chato e bem provocativo, o que eu vou te dizer. Mas, Marco, farmácia virou hoje um pedacinho de supermercado que tu vai lá e pega o que tu quer na prateleira, sem nenhuma orientação. E ao passo que quando nós iniciamos lá atrás, eu principalmente, eu quero te dizer que o cliente não botava a mão num sabonete, que era o Lux e o Carnaval. Eu quero um sabonete, eu entregava. Inclusive, tinha até... Porque tu sabes que o povo dessa época, eu estou falando de 50 anos. Então, 50 anos houve muita mudança, né? Inclusive, nossa, que velocidade muito grande. Tecnologia, informação. Mas naquela época não tinha informação. Era a simples higiene que se diz hoje, tinha que ensinar. Sim. Eu primeiro precisava saber para depois poder ensinar. Então, mas há essa diferença da confiança também.
Só isso. Essa é a confiança. Porque a higiene continua hoje. Em todos os nossos... Voltando ali, nós falávamos de Covid. Por que você pode ser infectado pelo Covid? Primeiro, por causa da higiene. É a coisa mais elementar. Sim. Mas também a resistência do nosso organismo, ela também se dá de acordo com os nossos costumes, os nossos hábitos, nossa exposição. Eu não estou aqui falando besteira. Se eu me expor em algum lugar que tenha sarampo, eu sou vacinado contra o sarampo, mas eu posso vir a contrair com menos gravidade. Assim por diante, né? Sim. Valcir, você que sempre foi um batalhador, a gente fala no sentido de investir, né, de geração de emprego, de geração de renda, essa história de contribuição com o Taió, né, porque você contribuiu e muito com o Taió ao longo desses anos e fez, né, um grande investimento recentemente. Como é que está até o momento? Como é que você avalia toda essa mudança também da farmácia depois de, né, todos esses anos de trabalho? Olha, inicialmente, quero te dizer, Marcos, que o investimento é uma questão assim bem até necessária, né? É o retorno, deixar aqui aquilo que você recolhe, então deixar para o município, para a nossa gente. Mas também o investimento pessoal. Eu investi muito em mim, em me preparar. Eu sempre estudei e sempre vou estudar e sempre continuo. Muitos congressos, anual, 2, 3 vezes por ano. Isso é um investimento o mais importante foi esse, para que eu pudesse passar para nossa comunidade, para o nosso pessoal, para a nossa gente. Aí também veio o investimento que foi também o melhor, ou entre os melhores, que é os filhos, né? Tem os filhos que estão com a gente, estão aí, estão seguindo a carreira comigo. Tenho 2 filhas farmacêuticas, né? Elas são muito bem preparadas, estudaram em escolas muito bem preparadas. Eu posso dizer que eu vou arriscar dizer que elas terminaram o curso delas ali por volta dos anos do 2010. Dali para diante eu não considero mais nenhuma universidade que forma alguém para qualquer curso. É coisa que daí virou à distância, porque daí tu senta na frente do computador. Isso não funciona. Então, não estou desmerecendo, mas eu estou aqui afirmando que não é o mesmo conhecimento do que presencial, professor, laboratório e tudo mais, para a área da saúde, principalmente. E esse seu grande conhecimento, né, ao longo de todos esses anos, conseguiu passar para as filhas também? Marco, a gente consegue passar, é fácil, porque a gente consegue passar através do exemplo. Única forma de tu passar um conhecimento para pessoas da família é o exemplo. E graças a Deus, eu sei, não ouvi, a gente não precisa nem ouvir assim, pai, isso que eu estou fazendo porque eu aprendi contigo. Não, mas eu ouvi muitas vezes, e eu acho que nem elas sabem, eu não tive nem a oportunidade de estar dizendo o que eu vou dizer agora. As pessoas dizem: meu pai me ensinou assim, meu pai falou assim, fala assim, e eu quero que seja assim. Então isso me deixa muito feliz, porque só que é um ensinamento de pai, né? Não é um ensinamento profissional e nem técnico, nem capacitação profissional. Sim. Que quer dizer diplomado para isso, capacitado para exercício da profissão, no qual eu tenho, então, que eu te falei, 2 filhas formadas no curso de farmácia, e com mestrado e outros adjetivos que a gente coloca junto nessa árvore. Além disso, a equipe de trabalho da Farmácia Líder. Essa equipe de trabalho é uma equipe, assim, eu penso, nossa, Marco, direto neles, assim. Meu dia se completa quando eu estou longe, quando eu estou junto, quando eu estou fora, quando eu estou em casa, quando eu estava agora em retiro, né? Recluso por causa da pandemia. Eu me lembrava direto de cada um e sabia que todos estavam fazendo aquilo que sempre fizeram, muito bem, atendendo os clientes comigo, junto, não junto, aliás, melhor do que a gente junto, porque sempre caracteriza um pouco de
parece que estão me olhando. Eu não gosto disso porque eu passei por isso também, né? A gente quer fazer sempre o melhor. Então a gente sabe, Marco, que todas as pessoas que se dedicam às outras pessoas, elas querem o melhor para a pessoa. Ela não está prejudicando ninguém. Sim. E eu tenho tido assim a sorte muito grande de ter assim essa equipe que sempre formou e que se juntou a nós nessa caminhada de 43 anos de CNPJ da Farmácia Líder, né? 43 anos agora completados, se somaram a pessoas assim de família maravilhosa, de gente muito boa, pessoa de confiança. E eu vou destacar apenas uma pessoa, que eu vou citar o nome, que é a Cida, né? Maria Aparecida Poleza, continua com a gente, né? Desde abril de 1983. Olha só. Então, eu não sei nem quanto tempo faz isso, mas vai lá para os 40 anos. Então, imagina que a Cida está aqui com a gente, então eu quero destacar essa dedicação dela. Por isso, eu já posso dizer que esse livro está bem escrito e muito fácil de ler. Isso é um livro que nós estamos... O que já está escrito, e o que falta, ele ainda cabe muita coisa. Tem bastante páginas em branco ainda para fazer, mas essa equipe comigo está dando conta de escrever. Valcir, você que acompanhou a história de Taió, como você analisa Taió atual? Muito bem, Marco. Importante essa observação, né? A história de Taió, você tem razão. Os últimos... a minha idade, né? Sou taioense, sou crioulo, apesar de ter nascido hoje em Mirim Doce, mas, sim, enfim. Chegando em Taió em 1970, parecia que eu estava em outro país, né? Outro lugar, outro estado, sei lá o que posso dizer, com 15 anos de idade. Taió evoluiu para todos os lados, o povo soube investir bem, é um povo ordeiro, caprichoso, isso é importante, muito caprichoso. Você olha tudo muito bonito, muito arrumado. Então, para a administração pública, que também faz parte, né, desse Taió, fica complicado, porque é competição, né? Nós temos um bom estabelecimento, nós temos ótimos comércios em Taió, ótimas residências, um povo trabalhador, nós temos que ter um gestor bom, nós temos que ter um legislativo bom, nós temos que ter um judiciário muito bom, que, aliás, parece que isso está sempre meio aleijado, né? Taió foi, infelizmente, castigado nesse aspecto do judiciário, que não me cabe só um comentário, porque a gente precisa dele também, mas é uma passagem muito rápida, Taió, por ser uma comarca de mediana, ela está no meio daqui, você vai para o Rio do Sul, do Rio do Sul você já... e assim por diante. Então, o pessoal que trabalha no direito, a comarca está realmente a desejar, nesse sentido. Agora, o povo taioense é um povo guerreiro, cara, que veio aí enchente, e pedra, e fogo, e seca, e tudo, e dão conta, e vamos se ajudando, enfim, uma maravilha. O Valcir nunca quis ingressar na política? O Valcir, sim, nossa, muito, muito, muito. Tanto que, aliás, eu não perdi uma reunião política. Ainda não perco, se me convidam, eu vou. Só que eu não consigo admitir que, porque eu tenho uma sigla política, eu tenho que também ter um pensamento político. Isso não é bom. Então eu não gosto da política partidária ferrenha. Candidato nunca foi? Não, nunca fui. Não. Porque a política que eu fiz na Farmácia Líder, e estou fazendo, é muito mais interessante para o povo de Taió. Porque é praticamente uma secretaria de saúde paralela. Marco, eu estava colocando para esse povo, que você me perguntou, como é que funcionou lá no começo? Era a secretaria, as farmácias de Taió, era eu e mais uma ou duas, não sei muito bem, porque eu nunca fiquei preocupado com os outros, mas a Secretaria de Saúde de Taió era a farmácia, porque o hospital tu tinha que pagar, o médico você tinha que pagar, isso foi até 1995, 24 horas por dia atendendo a porta, Marco. E aí, dinheiro no bolso? Nunca perguntei se tinha dinheiro no bolso. Depois a gente vai ver como é que funciona. Agora, como acabou, eu não sei. Aí começaram a organizar, e o Ademar, na época, era prefeito, municipalizaram a saúde, e E terminou no que hoje? Exatamente nessa situação que nós estamos aí. Mas você vai me perguntar, está tudo bem? Claro que está, porque hoje, pelo menos, você vai em um lugar para buscar saúde, para buscar uma orientação médica ou farmacêutica ou
da enfermaria, da enfermagem, você tem pessoas qualificadas, e muitos até. O Toyota bem servido disso, sabe? O pronto atendimento agora mudado completamente sob a gestão dessa cooperativa que está administrando, isso traz também uma diferença, né? E eu creio que ao longo do tempo isso muda ainda mais. Isso vai ter que investir, eles vão ter que injetar mais aqui, médicos, especialidades, rapidez no atendimento, na transferência de pacientes. Precisa. A doença ela é tão rápida quanto o pensamento. Então, precisa ser bem cuidado. Antes da gente ir para a parte final, como você analisa a concorrência atual de uns anos atrás? Coloca aí de uma década atrás, até para comparar. Eu penso que uma década dá para fazer. Como todo mundo sabe, o medicamento sempre foi controlado pelo governo. Nós tínhamos o preço máximo de consumidor, ainda existe. Porém, mudou muito, muito nos últimos 15 anos. O que aconteceu? Tinha uma política de comprar remédio, tu comprava uma caixa, ganhava mais 3, 4, era uma negociação assim, bonificação. Enfim, o governo Luiz Inácio da Silva disse para as farmacêuticas, as indústrias, mas escuta, vocês têm tanto para dar, então nós vamos tributar isso. Vocês estão dando, vamos tributar. Acabou com tudo. O que foi acabar com tudo? Acabar com tudo é assim, aqui, ó, aquela farra de safadeza, né, que tinha e que hoje está se criando de novo. Agora, aonde que vão buscar esse subsídio, eu não sei. Mas a concorrência hoje ela dá o seguinte: nós temos um preço para comprar e um preço para vender. É negociar, caso a caso, Marco. Não existe mais. Você compra por 2,10, é o combustível, igual. Está liberado. O governo não se meteu para fazer subsídio da gasolina ou do petróleo. Ele deixou. O que aconteceu? Não tem dívida para pagar, está pagando a dívida dos outros, que subsidiaram, está aí. Isso agora reflete dentro do nosso produto, que a indústria farmacêutica. Nós, no Brasil, nós só temos uma coisa que é produzida no Brasil, que é a penicilina. O resto é tudo importado. O dólar hoje está berrando R$6 por né? Então você vê isso como que fica. Muito complicado. Então tem que ser um ótimo gestor, um bom profissional, juntar tudo isso para que o povo seja bem servido. Em Taió, há concorrência desleal? Eu estou fora do mercado, então eu não posso classificar. Mas eu não percebi. Não percebi. Até porque não tem como ser desleal. Porque se a gente é desleal, vai ser consigo mesmo. Não vai ser para o outro. É para mim mesmo. Então, eu acredito que as pessoas que estão no mercado farmacêutico hoje, ou no comércio farmacêutico, eles não devam ser tão, assim, amadores comercialmente para estar fazendo esse tipo de coisa. Mas, perante ao trabalho profissional do farmacêutico, daí eu não posso responder nada. Porque aí cada um vai ter que experimentar a pessoa para ver, escuta, essa pessoa me tratou bem, fez certo para mim, sabia o que estava fazendo, é complicado. Mas eu não posso te dizer que o mercado farmacêutico de Taió exista assim a parte desleal no meio disso. Qualidade no atendimento, bom atendimento, né? Esse jeito diferente que só a Farmácia Líder faz, continua, e a questão de preços também, Valcir. Sim, isso é a nossa prioridade, é a nossa meta, sempre. O preço, por que o preço faz a diferença? Muitas vezes ele não deveria fazer, porque eu pergunto assim, Marco, quanto custa a tua vida? Né? Então, você só pode dizer que alguma coisa está fora do preço quando, obviamente, ela está fora do preço. Um engano, ou somos passíveis disso, né? Até as coisas que se diz assim, acidentes acontecem, né? Por falha mecânica, então pode ser falha humana também. Porém, eu não concordo quando as coisas são estratosféricas, e principalmente essa coisa de demonstrar o desrespeito ao menos favorecido. Porque eu tenho uma frase de 1960,
1979, que está aqui na minha camisa. Essa camisa que eu visto desde 1979. Essa frase é a seguinte: o doente, o balconista, o farmacêutico, que é chamado assim, né? Fui na farmácia, fui atendido pelo farmacêutico. É assim. Os costumes são assim, nem sempre são, mas pode ser um enfermeiro, pode ser um comum, mas uma pessoa treinada. Essa pessoa me disse: Valcir, quando eu entro na tua farmácia, eu sempre sou recebido com um sorriso e qualquer coisa, um oi, um boa tarde, um bom dia, como é que tá? Cara, tu desmonta a gente, tu deixa a gente posto com dor de dente que eu fico bem. Essa é a marca nossa, de todos. É assim que a gente faz. E tenho certeza que é assim. De repente, você pode não ter percebido pelo fato de que você não está bem. Porque todos não tem uma obrigação de estar bem todo dia, né? Sim. Eu mesmo posso te dizer, Marco, que no final desta viagem, que no início te comentei, eu cheguei no Brasil, eu fui fazer exames de rotina, foi encontrado, foi um achado, um diamante em mim, um câncer de pulmão. O que aconteceu? Estou aqui falando contigo. Simples assim. Extraído, tirado o meu pulmão esquerdo e estou perfeito. Se tivesse ignorado, não, isso não tem nada, estou assim, mas isso acontece aqui dentro, Marco. Olha, tome cuidado, cuida do seu rim, cuida do seu fígado, cuida do seu olho, cuida do seu ouvido, cuida da sua boca, da sua cabeça, do seu jeito. Está doendo o joelho? Cuide. É o corpo que está falando. Que resposta você dá para ele? É isso que eu peço. Cuidem. Nós queremos agradecer neste bate-papo aqui na Rádio Taió FM hoje, Valcir Mengarda, nessa grande história, e são muitas as histórias ao longo desses 43 anos, né, de farmácia, quantas e quantas pessoas que, né, ajudou, contribuiu, né, colaborou, e nós queremos aqui desejar a você, Valcir, e toda a sua família um Feliz Natal, e que 2022 seja ainda melhor, né, do que 2021. E lembrando a todos que Valcir Mengarda, né, está aí ativamente, né, na farmácia, né, com atendimento e com toda a sua equipe também. O nosso muito obrigado por compartilhar todas essas informações com o nosso povo de Taió, e a sua mensagem final. Marcos, é muito emocionante você me dar essa oportunidade. Foi muito bom saber que você veio até aqui, a gente está feliz por isso. E quero transmitir, repassar esse carinho que tu está tendo com a gente e com a nossa empresa, com o nosso nome, com a nossa equipe. Desejar então para todos que estão ouvindo a rádio Taió FM. E o teu sucesso também, né, menino? Você, olha aí, cara, você também tá agarrado aí e não larga, né? Que bonito isso. Isso é importante porque esse é o treino, essa é a magia. E o Natal é o nascimento. Então, que nasça. Eu desejo Feliz Natal para o Marco, para todos que estão me ouvindo, para aqueles que estão me vendo também. Mas escuta, gente, Feliz Natal, Feliz Nascimento para Jesus. É Ele o aniversariante, não somos nós. Essa coisa de encher as pessoas de presente físico, tudo bem, é um hábito, é um costume. Mas escuta, precisa encher de presença. Estar presente. Marco, todos os natais, até esse que vai vir amanhã, eu atendi. Da virada. O último Natal do passado, vou te contar rapidão. Eu estava jantando com a família. Chamou. Eram três pessoas, meia-noite em ponto, eu abri a porta da farmácia. Marco, uma receita que ficou 30 minutos na farmácia. Será que eu levo, será que eu não levo? Questionando o atendimento do médico. Isso eu vou colocar para tu ver que mensagem de Natal eu recebi. Aí eu falei assim, mas estava renitente a mãe da criança. Não era criança, era um adolescente. Sim. Bem grande. E disse assim, mas esse remédio precisa? Mas por que isso? Mas é muito caro. E foi. E eu olhei para aquele relógio e disse, meia-noite, é Natal. E eu disse, mas espera, aqui está na minha frente, está José,
Maria e Jesus. São três, a Sagrada Família. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Vem, Espírito Santo de Deus. Faça com que essa mulher aceite aquilo que o médico colocou nessa receita. Eu também quero comemorar essa data, esse nascimento de Jesus, então, em paz. Aconteceu que eu falei assim, eu disse, olha, eu quero desejar Feliz Natal para Jesus, porque agora ele acaba de nascer. Então, quando o teu Natal, Marco, é que dia? Que dia é o teu Natal? O meu Natal é dia 13 de setembro. Eu nasci no dia 13 de setembro. Então esse é o meu Natal. Agora eu estou dando Feliz Natal para Jesus. E Jesus está onde? Deus está onde? No meio de nós. Ele está dentro de nós, em cada um de nós. Feliz Natal, feliz nascimento, que Deus acompanhe. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você também que está me ouvindo, que está me vendo. E continue acreditando no Valcir e na equipe dele. Eu peço isso também agora, eu quero oficialmente dizer, minhas filhas estão na frente dos negócios aqui também, dando conta muito bem. E naquilo que eu posso, eu participo e estou aqui sempre à disposição. Eu brincava sempre que eu dizia, Marco, com 90 eu não vou de bengala, mas vou atender meu povo. Eu vou, porque eu gosto, eu amo vocês. Povo de toda a região do Alto Vale. Muito obrigado vocês também, a Rádio Taió FM. Muito obrigado. Nós ouvimos hoje aqui Valcir Mengarda, da Farmácia Líder.